É uma história bem complicada, Mama. Vamos ressaltar aqui uma informação exclusiva que nós descobrimos esse processo que corre em segredo de justiça. Só nós que na temos vara isso. de crianças e famílias. É só nós, Mama. Informação exclusiva aqui do SBT que nós descobrimos no tribunal, no fórum de Itaperuna, que é uma cidade aqui do estado do Rio de Janeiro. É o seguinte, envolve o lateral esquerdo, ex-lateral esquerdo da seleção brasileira, Roberto Carlos. Todo mundo conhece, todo mundo se lembra. O grande jogador Roberto Carlos, ele está envolvido num processo que pede regulamentação da pensão alimentícia. Segundo o processo, ele deve cerca de R$80 mil de atraso de pensão alimentícia de duas crianças, que são filhos de Bárbara Turner. São duas crianças, obviamente nós não vamos falar o nome das crianças, mas são fruto desse relacionamento que ele teve com a Bárbara de 2006 a 2015. A prisão preventiva do ex-jogador já foi pedida, a prisão do ex-jogador já foi pedida, porém ainda não foi decretada. E ele também pode ser processado por abandono. O processo, como eu disse, corre em segredo de justiça. Em publicação recente, o Roberto Carlos comemorou o nascimento de mais uma filha. Só que as informações são contraditórias, porque ele disse que era a nona filha dele. Mas, na verdade, ele esqueceu de computar esses dois filhos desse processo. Na verdade, Roberto Carlos tem 11 filhos. 11! Exatamente. A gente não teve a informação de um processo se ele chegou a atrasar 3 meses. Porque, segundo o processo, ele atrasa um pouco, paga depois. Atrasa mais um pouco, paga um pouquinho. Aí, então, ao todo, o débito é de R$80 mil. Nós entramos em contato com a Bárbara, que teve relacionamento com o Roberto Carlos, e ela não quis se pronunciar. Nós também estamos tentando entrar em contato com os advogados do ex-jogador Roberto Carlos para ele ter o direito de resposta. Porém, a Bárbara pediu a prisão do ex-jogador Roberto Carlos. E ele também pode ser processado por abandono. O processo, como eu disse, corre em segredo de justiça. Em publicação recente, o Roberto Carlos comemorou o nascimento de mais uma filha. Só que as informações são contraditórias, porque ele disse que era a nona filha dele. Mas, na verdade, ele esqueceu de computar esses dois filhos desse processo. Na verdade, Roberto, do Rio de Janeiro. É o seguinte, envolve o lateral esquerdo, ex-lateral esquerdo da seleção brasileira, Roberto Carlos. Todo mundo conhece, todo mundo se lembra. O grande jogador Roberto Carlos, ele está envolvido num processo que pede regulamentação da pensão alimentícia. Segundo o processo, ele deve cerca de R$80 mil de atraso de pensão alimentícia de duas crianças, que são filhos de Bárbara Turner. São duas crianças, obviamente nós não vamos falar o nome das crianças, mas são fruto desse relacionamento que ele teve com a Bárbara de 2006 a 2015. A prisão preventiva do ex-jogador já foi pedida, a prisão do ex-jogador já foi pedida, porém ainda não foi decretada. Carlos tem 11 filhos. 11! Exatamente. A gente não teve a informação de um processo se ele chegou a atrasar 3 meses. Porque, segundo o processo, ele atrasa um pouco, paga depois. Atrasa mais um pouco, paga um pouquinho. Aí, então, ao todo, o débito é de R$80 mil. Nós entramos em contato com a... É uma história bem complicada, Mama. Vamos ressaltar aqui uma informação exclusiva que nós descobrimos esse processo que corre em segredo de justiça. Só nós que na temos vara isso. de crianças e famílias. É só nós, Mama. Informação exclusiva aqui do SBT que nós descobrimos no tribunal, no fórum de Itaperuna, que é uma cidade aqui do estado